Começando mais um react, dessa vez subzinho react resgatado pelo meu mano Lucas, que trouxe um canal que eu nunca vi, mas aparentemente um canal de mitologia, canal do Macbeth, não conheço, vai ser a primeira experiência que estou tendo com esse canal, um canal pequenininho, mas o vídeo em questão é ranqueando as versões mais corretas dos Zeus, Zeus da mitologia grega, deus dos deuses. Realmente é uma figura aí que aparece muito em jogos, filmes, séries, assim, só de cabeça aqui consigo pensar em God of War, em Hades, em Percy Jackson, em... que mais? Acho que no Assassin's Creed Odyssey, né, tem também o lance dos deuses ali. Onde mais tem Zeus? Tem muito Zeus espalhado. Tem no Yu-Gi-Oh! Acho que a carta de Zeus tem no Yu-Gi-Oh! Também. Então, tipo assim, tem muito. É uma figura muito referenciada em muitas coisas. Shumatsu, né? Shumatsu, verdade. Então, assim, estou curioso pra ver qual que é o mais correto. Ao meu ver, o mais correto é... assim... Cara, do Percy Jackson é difícil, né? Porque ele só tem um filho, né? Até parece que Zeus ia ter aceitado parar de transar. Ai, minha monetização indo embora. Mas é verdade, não tô errado, né? Não tô errado, mas tudo bem. Mas estou curioso, bora ver esse top aqui. Tem na Marvel também, verdade. Estou curioso para ver quem são os Zeus mais oficiais dessas mitologias apontadas em várias obras, fechou? Vou trocar a tela aqui para que a gente possa reagir junto. Eu quero que você comente aqui embaixo, na sua opinião, qual que é o Zeus mais mitologicamente acurado. Deixa aqui embaixo nos comentários, dá like, hype o vídeo. Faz tudo isso agora no começo, que se deixar pro final, você esquece. Então deu like, hype, fechou, bora lá. 3, 2, 1, break. Quando você pensa no Zeus, em qual Zeus você pensa primeiro? É o deus supostamente bonzinho, Hércules, verdade, pai do Hércules? Ou será que primeiro você pensa no Salve, pai Cadu. do Kratos? Um Zeus bem mais cruel. Eu sei que tem muita gente aqui que pensa no Zeus mulherengo, o Zeus das milhares de amantes. A verdade é que existem várias versões dessa figura. E olha que eu nem tô falando só das versões canônicas, aquelas escritas pelos poetas gregos e romanos. Mais canonicamente só aí correto. já seria uma infinidade de versões diferentes de Zeus, ou até do Júpiter, né, no caso dos latinos. Mas hoje eu vim até aqui para ranquear as versões mais modernas do deus do Olimpo. Os Zeus que a gente vê nos filmes, nas séries, nos jogos, nas páginas dos quadrinhos. Os bonzinhos, os malvados e também os apelões. Qual deles será que é o mais correto mitologicamente falando? Esses daí são os meus participantes. Caralho, tem pouco! Tá faltando Zeus. Calma, deixa eu ver se eu conheço todos aqui. Tem bem pouquinho mesmo, ó. Calma aí, vamos lá. Isso aqui é do Mulher Maravilha. Esse aqui é o Zeus do Mulher Maravilha. Esse é o Zeus de Hércules, da Disney. Esse é o Zeus do Percy Jackson. Quase certeza disso que é o Zeus do Percy Jackson, especificamente da série do Percy Jackson. Esse é o Zeus do God of War. Esse é o Zeus da Marvel? Calma, agora eu não sei qual dos dois é Zeus da Marvel aqui. Um desses dois aqui é da Marvel, só não sei qual que é qual. Esse é o do MCU, esse é o Zeus do MCU. Então eu imagino que esse seja da Marvel Quadrinhos e esse do MCU, beleza. Esse aqui eu não faço ideia de onde que seja. Não sei também, não faço a mínima caralho ideia. Não sei. Não faço ideia, esse Zeus aqui tá novinho, aliás. Aqui nós temos o Zeus do... Nossa, do Fúria de Titãs. Fúria de Titãs, não sei, Shumatsu, Hades e Smite. Beleza. Justo. Das HQ dos filmes tem HQ e filme, beleza. Zeus nessa lista, mas eu também não quero que esse vídeo aqui fique gigantesco. Eu coloquei os mais conhecidos. Então, o Bruno Mars bora parece. Pro vídeo. Lembrando que, se você gosta dessa mistura de mitologia, história com cultura pop, esse canal aqui é pra você. Já vou te pedir pra me acompanhar aqui nesse novo projeto. Cadu. Começando Sobrou pelo o quê Zeus pra do você, Zack então? Snyder, o bodybuilder que bateu de frente com as forças do Darkseid. Junto com Ares, Artemis e os outros guardiões do céu, ele foi capaz de expulsar da Terra o maior de todos os vilões da DC Comics. Aliás, no universo estendido da DC... Expulsou mesmo, expulsou o Snyder. Expulsou o Snyder, né? Da DC Comics.
O antigo, né, agora não existe mais, antes da chegada do James Gunn, ele foi o criador da humanidade. Amém, Até amém. aí, tudo bem. É uma versão canônica, mitológica, mas que é muito pouco difundida. A gente conhece mais aquela versão de que foi Prometeu quem criou a humanidade. Quanto ao visual, ele é um Zeus representado mais jovem, com a barba escura. Aquele visual do senhorzinho do cabelo Lembra o branco Leônidas é muito até, comum né? hoje em dia. Pouco. E é assim que os Zeus aparecem em muitos filmes e séries e animações. Mas não era bem assim que os gregos antigos imaginavam a figura dos Zeus. Estou Quando a pegando o gente pau olha dele para ali, os que vasos isso? e para as ânforas do século VI, V, antes de Cristo, ele aparece mesmo com os cabelos escuros, no máximo como um homem de meia idade. Normalmente aparece vestido, mas também pode aparecer peladão. Nessa imagem aí você consegue até ver um peitoral, mas nada tão exagerado como esse do filme. No geral, eu diria que o Zeus Bodybuilder do finado universo estendido da DC nos cinemas merece um rank C. É um Zeus, de certa forma até correto, mas não tanto. Na Disney, o cara vai nós de temos A a F o no Zeus ranking. mais gente fina da história. É basicamente o Zeus que a gente conhece, só que sem as maldades, sem as traições, sem as injustiças. Talvez seja o Se um único Deus Zeus pode aqui ter um dessa piruzinho, lista por que que eu não posso realmente ter foi um também? marido fiel. Justo. E isso é uma coisa incrível para um Zeus. Só por isso ele já não passa do rank D. E mesmo que seja visto como um Assim, governante digno, eu tenho a teoria de que ele não é fiel não, tá? Porque eu tenho a teoria de que esse Hércules aqui, o Pegasus é irmão dele, tá? Então ele não é fiel não, a gente só não viu ele traindo a mulher. Não é porque que a gente não viu, não é porque a gente não vê que não aconteceu, tá ligado? sábio, a imagem que ele passa é de um cara que seria facilmente passado para trás, como aliás realmente aconteceu. Ele era um rei justo, leal, companheiro, inclusive da esposa, a deusa Hera. Qualquer um que conheça um pouco da história dos Zeus na mitologia sabe que o cara podia ser qualquer coisa menos um marido fiel. Mas tudo bem, né? A gente sabe por que eles fizeram isso. Hércules é um filme para Aí, ó. crianças, então talvez não seria uma boa ideia lá dizer que o Zeus era casado com a própria irmã e que traía ela sempre que podia, que era basicamente o tempo todo. Quanto ao visual, segue a ideia mais moderna do Zeus, o senhorzinho de barba branca. Eu gosto também que os deuses da Disney têm esse brilho na pele, que faz sentido. Apesar de que as cores diferentes de cada um aí já seja um exagero, ainda que um exagero que fica muito bonito. De qualquer forma, ele se distancia do pra dar, Zeus de tipo, um meia bagulho idade que mais nós vemos nos vasos astral gregos. pro E tem uma negócio. personalidade e uma história que toma mais liberdades do que deveria. Zeus fiel não dá, né, gente? Eu diria que, no geral, o Zeus da Disney é um rank E. Agora nós vamos Caralho. para os Zeus de Percy Jackson. A história dele segue basicamente o que a gente já tá cansado de saber. A batalha contra Cronos, a titanomaquia, a divisão do mundo, blá blá blá, tá tudo lá. A diferença é que esse Zeus ainda tá por aí, mesmo depois de tantos anos. Inclusive ele se mudou para os Estados Unidos da América. Eu diria até que esse Zeus de Percy Jackson, no visual, é o menos intimidador. Não dá pra gente levar a sério um Zeus de terno e gravata, né? Isso era o que O pior é que é verdade pra caralho, porque eu lembro do livro que o Zeus fica assim, Percy, você... Tu é um moleque que não devia nem ter nascido, fela da puta. Se tu subir em um avião, eu te derrubo. Percy Jackson voa a cada livro. E o Zeus fica toda vez, ó, se tu subir de novo, eu te derrubo, parça. Você vai fazer cosplay de artista no ápice, eu te derrubo, tá ligado? Você vai ver só. Aí vai lá, ele sobe no avião e não derruba. Aí fala, não, é porque no dia que você subiu no avião ali, você tava fazendo um bagulho que ia ser arriscado te derrubar. Ele dá um mó migué. Esse Zeus do Percy Jackson, ele é ameaçador porra nenhuma, tá ligado? Ele só ameaça. eu pensava. Só até ladra, mas não assistir morde. a série de Percy Jackson. Porque Qual ali, é? com o incrível trabalho do ator Lance Reddick, eu mudei de ideia. De terno e gravata e tudo, ele consegue sim Ele só intimidar, ladra, mas e morder muito. que é bom nada. Inclusive, é uma grande presença do ator, que infelizmente faleceu até antes da série ir para o ar. Ele tem ali uma Caralho. coisa, um ar soberano. É um Zeus negro, sem barba e sem cabelo, que é muito distante do Zeus dos vasos. fez o- Mas vindo de um deus particularmente É o mano que fez o Wesker também, né? Que fez o Wesker da série da Netflix, do Resident Evil. É ele também, né? conhecido por É o mesmo mudar ator. a aparência o tempo todo, Aliás, nada F. impede que, ao Triste. chegar aos Estados Unidos, ele tenha adotado um visual mais condizente com o novo mundo. não é? Então, visualmente Ou não? falando, é muito distante dos Zeus que nós conhecemos. Eu não vi a série do mas Percy Jackson, eu todos achei ela os muito outros ruim. elementos, a história, a personalidade, a imponência, os poderes, se aproximam muito
mito do Zeus mitológico. O fato de não estar na Grécia também conta uns pontinhos a menos. No geral, eu acho que ele fica no meio do caminho. E aqui eu tô considerando os livros e também a série. O filme eu vou fingir que não existe, embora eu tenha gostado do trabalho do Ned Stark como Zeus. Enfim, vale um rank D. O Zeus de God of War é interessante porque ele tem dois visuais, quase como se lá no primeiro game eles ainda não tivessem certeza dos rumos que a história tomaria. Então ali o Zeus que a gente vê é aquele Zeus bonzinho, um senhorzinho até bem simpático. Até a voz mudou, porque eles trocaram o dublador no segundo jogo. O visual definitivo do Zeus é aquele que aparece no jogo 2, um visual mais agressivo até para combinar com a história desse Zeus, que é um cara perturbado de verdade. Chama a atenção que ele não tem as pupilas dos olhos, que dá pra ele um visual mais sombrio, perigoso mesmo. Quase como se ele fosse um monstro, inexpressivo e furioso. A ideia era essa mesmo, e bate com a história que eles arrumaram pra justificar essas mudanças todas. Não só no visual, mas também na atitude. A trilogia clássica de God of War é tão caixa boa, de Pandora, o que deixou ele paranoico, dominado pelo medo. Nossa. É claro que a história de God of War, embora parta de um ponto em comum com os mitos, com toda a história do Cronos, da Rhea, a Guerra dos Titãs, toma sim muitas liberdades a partir do momento que surge essa figura que é exclusiva dos jogos. O fantasma de Esparta, um filho de Zeus que não existe nos mitos. A mitologia grega até fala de um Kratos, que é um titã, um capanga dos Zeus, mas os próprios criadores do jogo já admitiram que não sabiam da existência dessa figura, e que tudo no final foi uma feliz coincidência, mesmo que um fosse muito diferente do outro. Mas aqui a gente tá falando do Zeus, né? Então, eu não duvido que aconteça. No geral, eu acho que o Zeus de God of War, mitologicamente falando, é bastante correto, sim. E mesmo as mudanças que foram feitas não o distanciaram tanto assim da sua versão clássica. Na verdade, eu acho que faz todo sentido, ele vale um rank A. Agora a gente vai viajar um pouco até a dimensão do Olimpo, lá no multiverso da Marvel. Porque sim, é claro que o panteão dos deuses gregos também existe lá. E olha, já tem tempo. Foi em 1949 que o Zeus apareceu pela primeira vez. Deve ser uma merda pra Marvel ter dois Mercúrio, então, né? Porra, porque tem o Mercúrio do Panteão e tem o Mercúrio da Marvel, né? Foda. Nas páginas dos quadrinhos da Marvel. Dois bonecos com o mesmo nome. Muita coisa mudou, mas a figura do Zeus é mais ou menos a mesma que a gente tá cansada de ver por aí. A diferença é que o Olimpo em si não fica na Grécia, mas sim numa dimensão alternativa. É praticamente uma ilha suspensa no espaço, que se encaixa nessa ideia dos deuses astronautas que a Marvel tem. É dito que o Zeus é um dos personagens mais poderosos do cânone da Marvel. Possui todos os poderes que você pode imaginar. Força sobre-humana, invulnerabilidade, mudança de forma, eletrocinese e, claro, o icônico raio. Ele é tão apelão que já deu uma surra no Hulk, e vez ou outra cai no braço com o Thor e até mesmo com o Odin. Pois é, Olimpianos e Asgardianos são aliados, mas, assim, é uma aliança fraca, de conveniência, que vez ou outra vai por água abaixo. E quando isso acontece, a coisa fica feia. O Thanos chegou a dizer que Zeus e Odin possuem o mesmo nível de poder. Eu não conheço muito a fundo a história dos deuses do Olimpo na Marvel, mas é claro... Pior que isso também eu não conheço porra nenhuma, tá? Eu conheço o Hércules. O Hércules é um herói mais comum da Marvel, assim. O Hércules eu já vi ele participar... Eu nunca vi uma história do Hércules, mas eu já vi ele participar de várias histórias como cameo dos heróis ali, tá ligado? Mas os Zeus em si eu nunca vi mesmo. Claro que eles tomaram muitas liberdades para encaixar os deuses gregos no universo dos quadrinhos, o que já o distancia bastante da versão que vemos nos mitos. Sem falar que, pelo menos nessa versão mais clássica, ele é ruivo. E eu não lembro de outro Zeus ruivo. Rank D. O que nos leva até os Zeus do MCU. Muita gente ficou desapontada com essa versão do Zeus. Um cara covarde, fanfarrão, babaca mesmo. Esse Zeus, que foi criado pela cabeça maluca do Taika Waititi, reflete bem o que o diretor gosta de fazer com essas figuras poderosas. É quase como se ele diminuísse o que a gente esperava que fosse grande. Quando falamos de Zeus, pensamos primeiro no Zeus de God of War, ou até mesmo no Zeus de Hércules. Mesmo com as diferenças, são dois seres imponentes. Mas o Zeus do MCU não tem nada de imponente. Ele é uma piada, uma crítica do que se espera dos deuses. Ele até tem um visual ok, mas fica só no visual mesmo. E olha, você pode até supor que existe uma certa afetação na moral, tem isso, entre os deuses gregos. Caralho. Você pode colocar elementos cômicos neles. A gente tem várias histórias de comédia na mitologia grega.
Na verdade, eu posso falar pra vocês qual que é o ponto desse filme aqui do Taika. Esse filme aqui do Taika, esse filme da Marvel especificamente, o Thor, Amor e Trovão, o problema é o timing dele. Porque o Thor Ragnarok é bom pra caralho. É o melhor filme do Thor. Melhor, assim. E, quiçá, um dos top 10 filmes da Marvel. Fácil. Mas por quê? Porque o Taika, ele não serve pra ser diretor livre. Não dá pra deixar o Taika livre fazer o que der na cabeça dele. É impossível. Não pode fazer isso. Não pode deixar o Taika sozinho. Tipo assim, vai lá, Taika, brilha. Não pode. É um bagulho que vai dar merda. Não pode deixar. No Ragnarok, a Marvel tava em cima dele, falando, ó, não pode fazer isso, ó, pode fazer isso, ó, não pode fazer isso. Então ele tava sendo controlado. Só que o que aconteceu? Ragnarok foi um dos maiores sucessos da Marvel, todo mundo babou o ovo do Taika Waititi. No próximo Thor, a Marvel já tava fodida, as críticas dos filmes tava tudo numa merda, o Quantumania foi uma bosta, todo mundo odiou, o Doutor Estranho 2 foi outra merda, pior que o Quantumania, todo mundo odiou também, e aí eles, cara, desespero, não sabem o que fazer, viraram pro Taika e falaram, mano, a gente confia, o seu Thor foi o melhor de todos, a gente não vai dar um palpite, se vira aí. Aí saiu o que deu. Aí foi outra merda, porque o cara não serve pra ser deixado sozinho, mano. Não é igual o Gunn, não. O Gunn não, o Gunn é o contrário. O Gunn, se você tenta controlar ele, fica uma merda. É o contrário, o Taika e o Gunn, ele é completamente contrário. O Gunn, ele é louco de um jeito que vale a pena deixar ele ser louco sozinho. Se você controlar o Gunn, você vai foder algumas coisas que ele quer fazer. Exemplo, uma das piores coisas de Guardiões da Galáxia é o lance lá do final, do pós-crédito do segundo... O segundo filme, todos os problemas do segundo filme dos Guardiões da Galáxia são coisas que a Marvel obrigou ele a colocar. São coisas que ele não queria pôr no filme. Por isso que o segundo é muito bom, mas o que é muito bom no segundo filme do Guardiões? O que ele quis pôr. Porque o que a Marvel obrigou, deu uma pioradinha ali de tipo, pô, tinha que ter isso aqui, não precisava, tá ligado? Então, tipo assim, são coisas que aí depois ainda voltou no terceiro filme, sem precisar estar no terceiro filme. Tipo, o Adam Warlock não precisava. Pra que tinha Adam Warlock, tá ligado? Não tinha necessidade. O lance lá também do Stallone, outra coisa que você olha assim e fala, caralho, pra que eles estão vendo isso? Depois até tem um ponto com o Yondu, que é muito lindo ali no final, beleza. Mas mesmo assim, sabe, não tinha tanta necessidade assim. Então, tipo assim, o Gunn é o contrário do Taika. Enquanto o Taika, na minha opinião, tem que ser controlado, não pode deixar ele livre. O Gunn é um cara que tem que ser deixado o mais livre possível, não pode controlar de forma nenhuma, sabe? Mas o que foi feito aqui se distancia muito do que se espera de uma versão de Zeus. Vai para o rank E. E claro que Zeus, o rei dos deuses do Olimpo, é uma das entidades cósmicas mais poderosas também no universo DC, agora nos quadrinhos. Geralmente neutro, ele raramente interfere nos assuntos dos mortais, a menos que a ameaça seja grande o bastante para justificar a sua intervenção. A origem dele segue de perto a mitologia clássica. Filho dos titãs Cronos e Reia, ele liderou a revolta dos deuses do Olimpo contra os titãs, destronando o próprio pai e assumindo o trono como soberano dos deuses. Mas, por causa das manipulações do Darkseid, as histórias dos deuses romanos se espalharam pela Terra, dividindo os olimpianos em versões distintas, com Zeus e a sua contraparte romana, o Júpiter, existindo como entidades separadas em dimensões diferentes por algum tempo. Séculos depois, esses dois panteões acabaram se fundindo novamente em uma única essência. Em uma das versões mais recentes dos quadrinhos, a dos Novos 52, aliás, não é mais tão recente assim, né? Mas enfim, o Zeus ainda ganha um papel especial como pai da Mulher Maravilha. E tem outra versão, que poderia até ser uma versão separada aqui, que é o Zeus de Injustice, que esse de todos aqui é o meu favorito. É bem fiel, mas precisa se encaixar nesse universo de super-heróis americanos, e aí acaba se distanciando um pouco. É verdade, né? Eu acho que eles estão se... É verdade, o Z de Shazam é de Zeus, né? É sabedoria de Salomão, a força de Hércules, a resistência de Atlas, e o...
Os raios de Zeus, verdade, os raios de Zeus. Distanciaram tanto quanto a Marvel, rank C. Lá no universo de Fate, os deuses do Olimpo são os últimos vestígios de uma civilização alienígena extinta. Então Zeus e os outros deuses não nasceram da mitologia, mas sim de uma nave espacial, o Caos, surgindo há milênios. Quem que é esse? Civilização de Fate distanciaram tanto quanto a Marvel, rank C. Lá no universo de Fate, os deuses do Olimpo são os últimos vestígios de uma civilização alienígena extinta. Então Zeus e os outros deuses não nasceram da mitologia, mas sim de uma nave espacial, o Caos, surgindo há milênios com a missão de encontrar mundos ricos em recursos. Fate é loucura, né, eles são naves espaciais, basicamente. Quando chegaram à Terra, acabaram sendo... Mano, quem acha que Power Rangers é loucura é porque nunca tentou acompanhar como que funciona Fate, né, mano? Porque Fate é um bagulho que puta que pariu, mano. Não tem como, sabe? Quando você pensa que entendeu assim, você fala, nossa, não entendi nada. Fate é um negócio que só por Deus, irmão. Adorados pelos humanos. Levou aquela história dos deuses astronautas para outro nível. Por mais que eu ache a ideia interessante, é claro que isso é muito distante do que dizem os mitos gregos. E ainda que a forma humana que ele tem assim alguma coisa de Zeus, não dá para ignorar que o cara é simplesmente uma nave espacial. Rank F. Em Fate, nós temos os servos. Em This Light, nós temos os Hésperes. Basicamente, uma onda divina de poder se espalhou pela Terra e trouxe com ela os milagres, que são uns objetos gigantescos que ficam ali... nossa, é um jogo da Epic, isso eu manjo. Esses objetos concedem habilidades divinas para algumas pessoas. No caso, para pessoas escolhidas. Eu lembro que esse jogo lançou, viado. E aí tem a mulher que recebeu os poderes de Odin, a outra que recebeu os poderes de Ártemis, e temos Gaius, que recebeu o poder de Zeus. Basicamente, então, é como se ele fosse o Zeus desse universo. Se esse fosse um tier list dos visuais mais legais dos Zeus, já colocaria direto no rank A. Eu acho que a inspiração aqui foi o Super Choque, por causa dos poderes elétricos e tudo mais. Então é um Zeus urbano, super urbano, moderninho, cabelo rosa e tudo mais. Num contexto que não tem nada a ver com os mitos gregos. A única coisa de Zeus que ele tem são os raios, no caso o poder elétrico. Até porque ele não é exatamente Zeus, é uma representação moderna de Zeus, que herdou os poderes de Zeus. Então é rank F, mas que é muito legal, isso é. Tem duas versões de Zeus que eu vou aproveitar para falar de uma vez só, num embalo só. São ambos Zeuses bem tradicionais, que seguem quase que completamente as histórias que foram escritas pelos gregos, e que não fogem muito da personalidade clássica. Além disso, os dois não são os protagonistas das suas histórias, eles funcionam como apoio, como escada para os personagens que realmente fazem o trabalho pesado, no caso, o Perseu e o Teseu. Tô falando de Fúria dos Titãs e Immortals. Começando com esse último, o Zeus de Immortals, que é vivido pelo Luke Evans, tem um visual que lembra muito os vasos gregos. Me lembrou muito essa figura aí, com o peito descoberto e tudo. Mas ele não tem a barba, que é um detalhe que me pega muito. Eu vi esse Nesse filme todos os deuses têm um visual bem combativo, todos são representados jovens, então dá pra entender por que essa escolha foi feita, mas a falta da barba me pegou. Ele vale um rank B na nossa lista. Agora, o Zeus de Fúria dos Titãs, o Liam Neeson, tá quase impecável. Quase porque ele tem essa armadura brilhante que não condiz muito com o período. Você não vai encontrar nenhuma figura clássica dos Zeus de armadura completa, assim, plate armor. São sempre vestes mais leves, mais confortáveis. Deixa o cara! Deixa, o diretor viu o Cavaleiro do Zodíaco, viu que tinha um lance grego ali e falou, cara, foda, quero fazer. Deixa o cara, pô. Deixa o cara ser cavaleiro, pô. Deixa o cara, pô. São sempre vestes mais leves, mais confortáveis. Cavaleiro de platina, mas pô. É só um detalhe, e não é tão grave como a falta de barba do Luke Evans. Então, eu acho que ele merece um rank A. Esse daqui, o Zeus de Sangue de Zeus, na verdade, deixa o homem brincar. Ele se parece com Zeus, ele fala como Zeus, ele se comporta como Zeus. A série também mostra de uma forma muito competente toda a questão do relacionamento conturbado dele com a deusa Hera. E eu
eu acho que de todas as representações de Zeus, esse daqui é o que melhor trabalha esse relacionamento. É claro que, a partir de um certo ponto, a história toma algumas liberdades criativas. Esse Zeus chega a morrer. E eu acho muito legal quando ele se prostra ali diante dos filhos, os juízes do submundo. Quer dizer, você percebe que sim, os caras tomaram muitas liberdades, mas eles também estudaram pra caramba os mitos. Eles sabiam o que estavam fazendo. Eu acho que esse Zeus merece um rank A. Agora nós vamos talvez para o Zeus mais diferentão de todos, o Zeus de Record of Ragnarok. Com um visual ousado, ele pode até parecer um senhorzinho indefeso, mas qualquer um que tenha visto o desenrolar daquela história sabe que ele esconde, o que ele esconde Sangue por baixo dessa fragilidade toda. O bicho é poderoso, tão poderoso que todos os outros deuses ali o respeitam como líder, o deus dos deuses. E olha que estamos falando de deuses igualmente poderosos, mas vindo de outros panteões, como o próprio Odin. Na história do anime, o mangá, o Zeus também derrotou o pai e todos os titãs na titanomaquia. Ele foi coroado o deus mais poderoso e se tornou o governante dos cosmos e do céu. Inclusive, é dito que ele viu o Big Bang, e aí você pode ter uma ideia da idade dele. Mas assim, mais uma vez, como a maioria dos Zeuses aqui, ele parte de um ponto em comum, parte de uma história mitológica canônica, e depois disso vai gradualmente se desviando do Zeus mitológico. No caso, esse daqui ele se desvia muito. Não tem nada na mitologia grega que indique esse visual decrépito para os Zeus. Não dá um tirinho de raio. Não envelhecem. Então ele provavelmente escolheu essa forma, por algum motivo. Até tem alguns flashbacks dele, né, no passado, que aí sim seria um visual mais condizente. Eu não sei se essa coisa dele se parecer velho tem alguma relação com o fato dele ter derrotado e talvez até absorvido o pai. Vocês me desculpem, mas eu realmente não lembro da história. O fato é que o Zeus velhinho tá muito, mas muito longe do Zeus mitológico. E esse Zeus musculoso tá mais longe ainda. A personalidade também é muito distinta, não tem quase nada ali que me faz pensar no Zeus. Só vai no rank e não se garante na mão. Eu também vou colocá-lo no rank F. Justo. Os jogos de Hades, tanto o primeiro quanto o segundo, fizeram um trabalho excepcional de pesquisa. Vai ter vídeo exclusivo sobre isso aqui no canal, então já deixa a sua inscrição para não perder. O canal ainda é pequeno e pode ser que o vídeo saia sem você ficar sabendo. Fato é que eles conseguiram pegar uma parte obscura da mitologia grega, que são os deuses quitônicos, e criar uma história completamente original, mas muito baseada nos mitos. Tem referências ali dentro do jogo que são histórias pouco conhecidas, que mostra que os caras fizeram um trabalho profundo, mas muito profundo de pesquisa. Todos os deuses são representados de uma forma muito próxima da versão mitológica, ainda que tenham algumas pequenas diferenças. O Zeus, por exemplo, tá quase impecável. Ele é o rei soberano, ele tem aquela prepotência dos deuses. Tem um visual que é próximo da versão mitológica. A história também é bastante próxima, com uma pequena diferença. Ele não se casou com a irmã. Calma, ele é casado com a deusa Hera, mas nesse universo, as filhas mulheres de Cronos, a Hera, a Deméter e a Hestia, não são filhas do Cronos. Elas são filhas de Hiperion e Theia. É só um detalhe, mas muda bastante o panorama das coisas. Esse Zeus também nunca se árvore genealógica, Deméter, de modo que a Perséfone não é filha dele. Então eu diria que eles deram uma amenizada, parecido com o que fizeram com os Zeus da Disney, mas numa intensidade muito menor. De qualquer forma, ainda é um dos melhores, é um dos meus favoritos, é rank A. O Zeus de Smite é o Zeus mitológico. Não tem muito o que dizer. O jogo pegou os deuses que a gente conhece, deu um visual bacana e colocou pra brigar. A wiki do jogo, se você der uma olhada, é basicamente uma wiki de mitologia grega. Todos eles seguem as histórias originais à risca, e com os Zeus não foi diferente. Inclusive, o videozinho de apresentação dele é uma representação perfeita de todos os pontos mais importantes da história de Zeus, sem se afastar muito. Chama a minha atenção também que ele tá com a égide, que é um detalhe importante de Zeus e que não costuma ser tão comum nas representações mais modernas, já que normalmente o escudo aparece com Atena. Seria mais perfeito se ele não tivesse a barba tão branca e tão comprida, mas fora isso é o Zeus da mitologia sem tirar nem pôr. Eu diria que é um Zeus mitológico,
com um visual moderno de Zeus. E sem liberdades criativas, até porque o jogo não tem exatamente uma trama para seguir, né? Então não tinha nem por que inventar alguma coisa. É um pouco roubado, mas por conta disso, de qualquer forma, o Zeus de Smite vale um rank S. Olha, eu deixei alguns Zeuses de fora. O de Caos, aquela série, eu não coloquei porque não cheguei a assistir, ela foi cancelada antes, e aí eu perdi o interesse. Também não coloquei os Zeus de Saint Seiya, de Cavaleiros do Zodíaco, porque o cara nunca apareceu de fato na história, né? Mas ele provavelmente pegaria um rank A, se você quiser saber. Por enquanto... Ó, achei... Vou falar aqui. Eu acho que eu achei o do Hades roubado. Porque ele desceu pro rank A, o de Hades, por causa do fator da Hera. Mas aí isso tira o mérito da Hera. Faz a Hera não ser fiel à mitologia. Não os Zeus, cara. Mas achei o rank muito bem feito, achei o vídeo muito bom. Achei bem legal, a maioria eu conhecia, mas a maioria, teve alguns também que eu não conhecia. Mas o rank muito bem feito, faz muito sentido, deu bastante conhecimento sobre mitologia, né? Achei bem legal, achei uns argumentos muito válidos. Só discordo, acho que do de Hades, né, por causa disso, porque eu acho que ele é fiel, outros personagens que não são. Mas justíssimo, foi um bom vídeo mesmo, mas é isso. Deixe seu like, comenta aqui embaixo se você concorda ou não concorda com esse ranqueamento de Zeus. E é isso, se inscreve no canal, o canal tá aparecendo aqui, vai ver outros vídeos, tem muito mais vídeo aqui no canal. E a gente se vê numa próxima, tchau, tchau.